Vamos começar resolvendo esta questão da Cis-Gran-Rio. O texto fala: de acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será de... E o problema nos dá, então, a massa do ferro e do enxofre. Para resolver problemas de estequiometria, é importante nós seguirmos algumas etapas. Fiz aqui um lembrete para essas etapas. Então, nós temos que conferir o balanceamento. Nossa reação química está aqui. Devemos conferir para ver se ela está devidamente balanceada. Um ferro, um enxofre. Ela está balanceada. O segundo ponto é identificar os dados do enunciado. Lendo o enunciado novamente, de acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa, que é a pergunta, em gramas de sulfeto de ferro obtida será de... Esses são os dados do meu problema. Neste problema, nós temos 3 substâncias. A primeira, o ferro. A segunda, o enxofre. E a terceira, o sulfeto de ferro. As massas de ferro citadas são: se nós considerarmos a reação química, nós temos 1 mol de ferro, que nós já sabemos tem 56 gramas. Então, nós temos a massa de 56 gramas de 1 mol de ferro. Como essa é a massa de 1 mol, nós vamos considerar essa uma massa molar. Massa molar, M maiúsculo. Mas foi colocado para a reação 1,12 gramas. Essa, então, é a nossa massa da questão. O enxofre, também aqui na reação química, é 1 mol de enxofre que reage. Então, nossa massa molar do enxofre vai ser 32 gramas. Reagiram 0,64 gramas. E por fim, nós temos o sulfeto de ferro, que nós não temos ainda a massa molar, e a massa da questão é o que nós queremos saber. Então, nós identificamos todos os dados do enunciado. Se nós formos observar a nossa etapa de desenvolvimento da questão, agora nós só precisamos calcular seguindo os valores de referência. E nossos valores sempre de referência será em relação ao 1 mol. Como nós estamos falando em massa, nós vamos relacionar mol com a massa, tendo em vista a massa molar.
Como a questão pede a massa do sulfeto de ferro, tanto faz se nós utilizarmos o ferro ou se nós utilizarmos aqui o enxofre. Podemos usar qualquer um dos dois para o cálculo. Então, a massa de um mol de ferro é 56 gramas. Esta coluna vai ser em relação ao ferro. Eu tenho que entender bem isso que eu estou fazendo. Arrumar a regra de 3 corretamente é parte fundamental da estequiometria. Então, esta daqui é a coluna do ferro. Então, 56 gramas de ferro vão produzir uma quantidade de sulfeto de ferro. Então, do lado, eu vou me referir ao sulfeto de ferro. Eu preciso, então, calcular a massa molar desse sulfeto de ferro para completar esta minha regra de 3. Mais uma vez, se vocês não se lembrarem, é só voltar na aula em que eu ensino a calcular a massa molar. Como eu tenho aqui um ferro e um enxofre, a massa molar vai ser a soma das duas massas. 56 mais 32 vai ser 88 gramas. Então, a massa de um mol de sulfeto de ferro é 88 gramas. Só que, segundo o problema, reagiu 1,12 gramas de ferro. Isso vai me produzir uma quantidade X de sulfeto de ferro que eu quero saber. Então, é só multiplicar cruzado. 56x é igual a 1,12 vezes 88. Então, eu tenho que 56x é igual a 1,12 vezes 88 é 98,56. Passando 56 para lá, dividindo, eu vou ter x é igual a 98,56 dividido por 56. Realizando a divisão, nós vamos ter, o resultado vai ser 1,76 gramas. Nós estamos falando de massa. Então, aqui é x gramas. Então, aqui também é gramas. Então, essa será a massa produzida. Vamos fazer agora um outro exercício, aumentando o grau de dificuldade. Esse exercício agora é da Mackenzie e ele diz o seguinte, que o volume de CO2 medido a 27 graus Celsius e 1 atm, produzido na combustão de 960 gramas de metano é, e esta é a reação química desta questão. Tendo em mão o nosso lembrete, primeira coisa, balancear, conferir o balanceamento. Se a reação está balanceada, nós temos um carbono, 4 hidrogênios, do lado de cá 2 vezes 2, 4 hidrogênios, e aqui nós temos 4 oxigênios, do lado de cá nós temos 2, com 2, 4 oxigênios. Então, reação química balanceada. Segundo, identificar os dados do enunciado.
o volume de CO2. Então, nós estamos falando aqui do CO2, medido a 27 graus Celsius. Então, o CO2, ele tem a temperatura, graus Celsius é temperatura, igual a 27 graus Celsius, 1 atm. Atm é referente à pressão. 1 atm. Produzido na combustão de 960 gramas de metano. 960 gramas não é referente ao CO2, é referente ao metano. Então, o metano é o CH4. Então, em referência ao metano, nós temos a massa, 960 gramas. E qual é a pergunta? Lá em cima ele falou, o volume de CO2 é... Então, o que nós estamos querendo saber é o volume de CO2. Nosso lembrete está aqui, já conferimos balanceamento, já identificamos os dados do enunciado, agora nós temos que pegar os valores de referência. Nós temos aqui a quantidade, nós não estamos falando em quantidade de matéria. Nós temos a massa, que nós vamos sempre nos referir à massa molar para achar massa. Nós temos então aqui a massa do metano, mas o que ele quer, na verdade, é o volume do CO2. O volume do CO2. Lembrando que nas CNTPs, esse volume é 22,4. Só que a CNTP me diz que a temperatura é a 0 grau e a pressão 1 atm. Isto aqui não está nas CNTPs, então eu não posso usar o volume 22,4 litros de 1 mol. Eu vou ter que calcular este valor. Voltando então aqui à reação química. Nós temos que o metano, eu tenho 1 mol de metano, vai produzir 1 mol de CO2. Então, eu preciso saber qual é a massa de 1 mol aqui do metano. O carbono tem massa 12, o hidrogênio 1. Então, 1 vezes 4, 4 gramas, mais 12, 16 gramas. Essa é a massa molar do metano. Como o CO2 não está nas CNTPs, nós vamos ter que calcular esse volume pela equação de Clapeyron. Nós temos que lembrar que a equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Esta fórmula, ela precisa da pressão, do volume, do N, da constante da temperatura. Então, com a massa, eu preciso calcular aqui o meu N. Nós vamos arrumar nossa regra de 3 em relação à massa do CH4 para o N de CO2. Então, eu sei que 960 gramas de metano, ele vai produzir uma quantidade N de CO2. Isso foi o que o problema me deu. Com a massa molar aqui, os 16 gramas de metano,
nós temos 1 mol aqui, vai produzir 1 mol aqui. Então, eu sei que ele vai produzir 1 mol. Então, é só montar essa regra de 3. O meu N vai ser 16N é igual a 960. Então, N é igual a 960 dividido por 16. N vai ser igual a 60 mols. Então, a quantidade de CO2 produzida foram 60 mols. Para descobrir, então, o volume, nós precisamos aplicar a fórmula de Clapeyron. PV igual a nRT. Meu P é a pressão, 1 atm. Vezes o volume é o que eu quero saber. O meu N, 60 mols. O R, nós temos 3 R's diferentes. Já falamos sobre isso também na aula sobre gases. Como o P está em atm, o meu R vai ser 0,082 vezes a temperatura. Nós não usamos a temperatura em graus Celsius, nós temos que transformá-la para Kelvin. E para isso é só somar 273. Aqui vai dar 300 kelvins. Resolvendo esta equação, nós temos que V é igual a 60 vezes 24,6. Então, volume vai ser igual a 1.476 litros. Ah, mas por que litros? Porque como nós utilizamos o R igual a 0,082, nós temos que observar quais as unidades deste R. Este R está em litros. E com isso, nós achamos a resposta do problema. E com isso, nós encerramos esta aula. Pratiquem, façam bastante exercícios e até a próxima aula.